Saudações vascaínas, eu sou Jefferson Carvalho do canal Templário da Colina, do Piauí para o mundo. Turma, uma semana muito difícil, né? O julgamento do dia 28 aí deixou um baque aí, deixou muitos vascaínos tristes. Mas esse vídeo vai mostrar para você que não é bem assim. Ainda estamos no páreo, ainda estamos no jogo, pois o mérito não foi julgado. E isso é muito importante, torcida. Não vamos nos desanimar. Vamos ver a fala do Dr. Walter Brito aí explicando o que de fato aconteceu e mostrando que ainda assim, ainda muita chance da gente reverter esse resultado. E como de praxe, quero pedir a vocês aquela velha ajuda. Se está chegando agora no meu canal, inscreva-se, marque o sino de notificações, dê like, comente, compartilhe esse vídeo nas suas mídias sociais, Instagram, Facebook e WhatsApp, para que mais vascaínos tenham acesso a esse vídeo. E sem delongas, vamos para a vinheta do canal e logo em seguida a opinião do advogado, né? Foi benemérito do Vasco ele, sabe? Em outras gestões do Dr. Walter Brito. Obrigado, o canal Pega na Geral, por ter cedido o vídeo para que eu pudesse colocar no meu canal. Fico muito grato aí, Everton. Brigadão. Saudações vascaínas. E vamos para o que interessa. Sobre a questão da decisão de ontem, do Dr. Camilo Rulieri, eu achei uma decisão muito técnica, extremamente técnica. O Dr. Camilo Rulieri foi técnico, claro, técnico, extremamente técnico, o que para mim não surpreende, porque várias vezes eu disse que o Dr. Camilo Rulieri era um desembargador técnico, que não se deixaria levar. Então, primeiro tirar essa coisa de que o doutor Camilo mudou de posição, mudou de entendimento. Muito pelo contrário, o doutor Camilo se ateve a um entendimento que foi majoritário no tribunal. Ele, como um grande desembargador, um desembargador técnico, seguiu e respeitou o entendimento que foi consolidado pelos seus outros dois colegas. E, tecnicamente, seguiu nessa linha. Então, eu não vejo nenhum motivo para alarde, como também não é motivo para comemoração exacerbada, dizendo que a mídia logo, né? A mídia está preocupadíssima com a estabilidade, legalidade da eleição do Vasco. Porque perdeu, mas não perdeu nada. O doutor Camilo não disse nada demais. O doutor Camilo não ratificou ainda mais a AGO do dia 14, não existiu isso. O doutor Camilo foi técnico. Ele apenas disse, em resumo, que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos agravos propostos pelo Levenciano e pelo Roberto Monteiro, já havia se pronunciado em relação a manter liminarmente os efeitos da AGO do dia 14. E que essa liminar não poderia ser mudada sem um fato novo. E que ele entendia que não havia fato novo para mudar essa liminar. E sem um fato novo, não se justifica mudar. A mudança da liminar sem um fato novo, no entender dele, é um desrespeito à decisão do tribunal. Então, no entender dele, o juiz Paulo Roberto desrespeita a decisão do tribunal, que já tinha decidido naquele sentido, ao mudar a decisão sem ter um fato novo para sustentar a sua mudança. Os templários, quando entram com pedido de liminar, eles apenas alegam e juntam um parecer que foi produzido por uma empresa, dessa empresa de informática, dizendo que era impossível ratificar e afirmar que o sistema era seguro.
Só que a partir do momento que você diz que não é possível você ratificar e afirmar a segurança do sistema, você também não pode afirmar que garantir a fraude é viável. Então ele fala, esse documento não serve como um fato novo para provar que houve uma fraude. No que eu concordo. Não é o que eu queria, não é o resultado que eu queria, não é o resultado que eu torcia. Mas eu concordo. Ele realmente tem esse entendimento e é um entendimento respeitável. Então não tem nada demais, ele não entrou nos méritos do agravo. O agravo foi julgado com base principalmente nesse entender dele que houve um desrespeito à decisão do tribunal e que aquela matéria não poderia ser reexaminada sem um fato novo. Então, é isso que ele tá alegando, entendeu? Nada além disso. Certo, Walter, mas deixa eu te perguntar. Teve algumas interpretações que dizem o seguinte: o doutor Camilo ele reforçou a pretensa, que a gente sabe que não existe, legalidade do dia 14. Algum momento ele entra nisso? Eu vou ler aqui para você, o acordo. Vamos lá. A primeira coisa que ele trata no acordo, aqui é o resumo do acordo, depois eu leio. A primeira coisa que ele trata no acordo é uma preliminar de impedimento do magistrado que é tratado num dos agravos, no agravo do Vasco. E ele fala, o impedimento do magistrado não pode ser tratado como preliminar em agravo, que venha pela via certa, que é uma via autônoma, é um outro procedimento, que é o incidente de suspeição que foi aberto. Pronto, então ele rejeita essa preliminar. A coisa da prevenção, onde o Vasco insiste que o doutor Custódio era o prevento. Ele diz que não, que o prevento é ele, que ele foi sorteado, relator de todos os casos que envolvem a eleição do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então ele passa a ser o relator. E o resumo do acordo no mérito diz: mérito, agravos que não trouxeram qualquer fato novo na ação originária, a justificar a concessão de tutela provisória, limitando-se a alegar nulidade da AGO do dia 14 por suposta ofensa a estatuto e a violação do Lei Pelé. É isso. Ele não entrar no mérito. Ele só diz que aquele agravo, para ser analisado, que a decisão do doutor Paulo Roberto, para ser levada em conta, deveria trazer um fato novo. E o fato novo é o fato tratado na liminar. Não é a lista da Eleja que a Eleja não entregou. Isso é mérito. E quando esse mérito vai ser discutido, então, Walter? Assim que for julgada a suspeição do doutor Paulo Roberto. Se o doutor Paulo Roberto for liberado, o doutor Paulo Roberto deve unir as duas ações e se as ações estiverem prontas para serem julgadas, ele deve proferir o julgamento. E isso pode durar 2 anos, né? Não, pode durar até 10. Mas não acredito que dure isso, não. Não acredito. Não me parece. Mas acontece que o problema é que isso vai cada vez mais consolidando aquela tese que não devia existir, mas existe na prática, que é do fato consumado. Ou seja, ele já não... Essa tese é absurda, não existe essa tese. Isso aí não existe. Quem usa essa tese tem que voltar para o banco de escola. Walter, mas não é uma tese teórica, é uma tese da realidade, da vida. Não existe isso. Não existe fato consumado para ilegalidade. Não existe fato consumado. Então, olha, eu já roubei o banco, o dinheiro é meu mesmo, fato consumado. Isso seria na teoria, Walter, mas a gente está vendo que ninguém tem coragem de mexer. Mas não é por isso. Ele não mexeu porque o entendimento dele, tecnicamente, é perfeito. Se tivesse um fato novo que mostrasse a ele que tinha uma nulidade, ele teria concedido o agravo. Quais são os próximos passos, então, agora, do processo? Quais são os próximos passos do processo?
Não, o próximo. Ele, quando abre a sessão, não está no voto, ele, quando abre o julgamento, que ele toma a Isso aí palavra. no áudio, né? Você ouviu o áudio, né? Isso está no áudio, está disponível aí. Eu ouvi o áudio da fala dele, e só vou me prender à fala dele. Ele primeiro fala que ele ainda não julgou a questão do. Ele dá uma cobrada, porque ele quer julgar a suspeição do doutor, o incidente de suspeição do doutor Paulo Roberto, mas ele manda o Vasco regularizar as custas do incidente de suspeição, e o Vasco regulariza as custas, mas só junta às 6 horas do dia 27, 6 horas da tarde. Então ele não teve tempo para poder analisar. Ou seja, uma medida claramente protelatória, né? Protelatória. Ele fala, ele narra isso. Olha, eu estou querendo julgar aqui. E ele pede para que sejam parados os recursos, para que possa se analisar o mérito da causa. Ele fala isso também. Ele está querendo tratar o mérito da causa. Ele fala isso. Então, se você for ver isso que você falou do fato consumado, para você ter uma ideia, na decisão do doutor Paulo Roberto, na decisão do doutor Camilo Rulieri, na decisão dele, quando ele trata do mérito, ele fala aqui, ó, tá aqui, ó. Ele vincula o mérito do agravo. Ele vincula a decisão dele ao. Veja bem, olha a postura de um desembargador técnico. O doutor Paulo Roberto foi quem determinou a eleição do dia 7. Ele que determinou a eleição do dia 7. Só que ele foi voto vencido. Ele, como um grande democrata, um grande juiz, ele respeitou o colegiado. Doutor Camilo, né? O doutor Camilo, Perdão, doutor Camilo. O doutor Camilo foi voto vencido. Ele era o relator, deu o voto e perdeu. Mas ele respeitou a decisão do colegiado dele. Então, ele traz isso. E ele fala aqui, olha, liminarmente, essa matéria foi analisada. Eu não tenho como, nesse momento liminar, eu analisar de novo essa questão. Agora, ele diz que restou consignado no acórdão, aí são palavras dele, restou consignado no acórdão, ou seja, até o doutor Custódio colocou isso no acórdão. Ele fala, restou consignado no acórdão que as ilações contra a empresa a que seria confiada a apuração de votos carecem de comprovação nos elementos de primeira aparência. De certo se, em algum momento, for comprovada fraude, o resultado surtirá nulo e, assim, reconhecido judicialmente. E olha que ele está... Isso aí tem um aspecto, Val, deixa eu falar aqui, que o que eu falo como leigo, muita gente pode se identificar. Isso aí me parece ter um aspecto bom e um aspecto ruim. Qual é o aspecto bom? Ele diz assim, ó, se for provada nulidade da fraude da Eleja, a Eleja não tinha condições de garantir cadeia lista, essas coisas todas, é anulado. Só que aí ele só abre a possibilidade da fraude e o desrespeito ao estatuto. E já morreu isso? Não, mas aí você está falando da Eleja. Veja bem, ele está falando da ação dos templários. Ele está falando da liminar. A liminar se deu no pedido de fraude da questão da Eleja. Ele está tratando desse assunto. Ele não está tratando dos outros assuntos. Ele está preso ao assunto que foi tratado liminarmente e está sendo tratado no agravo. Entendeu? Ele não está tratando dos outros assuntos de mérito. Quando ele entrar nos assuntos de mérito, ele vai entrar em todos esses assuntos. Mas isso quando ele entrar no mérito, lá na frente, depois da sentença. Mas, desculpe a pergunta de leigo de novo, mas esse mérito, ele vai entrar, depende também do Paulo Roberto? Claro. O juiz, quem analisa o mérito da ação é o juiz de primeiro grau. O juiz de segundo grau, você está travando, você está bem travando. Pelo menos para mim, não sei se eu estou travando. O juiz de primeiro grau, o desembargador, ele está proibido de entrar no mérito nesse momento.
porque senão ele está suprindo a instância. O doutor Camilo, ele não pode analisar se cumpriu o estatuto, se não cumpriu o estatuto. Ele não pode entrar nessas questões. Um desembargador técnico, como ele é, não vai fazer isso. Porque ele está preso a questões liminares, ao que foi tratado e foi pedido na liminar. E na liminar foi pedido o quê? Que não houvesse a posse, que fosse anulado o dia 14 por conta de uma fraude no sistema da Elege Online. É isso. Então, é claro, é muito claro, que o doutor Paulo, a gente tem que entender, ele não pode tratar desse assunto, ele não pode entrar no mérito. O doutor Camilo, quem tem que tratar do mérito da ação é o juiz de primeiro grau, que cabe ao juiz de primeiro grau analisar o mérito. Depois que o juiz de primeiro grau analisar o mérito, havendo recurso, quem vai analisar o mérito é o tribunal. Mas aí, Walter, eu entendi bem sua explicação, como sempre, didática, muito clara. Mas o que passa na minha cabeça, na cabeça dos torcedores vascaínos indignados com essa situação? A gente, sem ser mãe de ar, o que a gente prevê? Que o Vasco vai usar todas as medidas protelatórias cabíveis para, primeiro, adiar a decisão sobre a suspeição do Dr. Paulo e adiar depois a própria análise do mérito. Isso não tem nenhum instrumento que possa barrar ou não, isso faz parte do jogo, porque isso pode significar que vai demorar até a próxima eleição mesmo. Olha, o doutor Camilo, ontem, para quem viu a votação e a fala dele, o doutor Camilo deixou muito claro que não aceita mais esses recursos com objetivo único e meramente protelatórios. Ele pediu para que isso fosse parado. Ele fala isso no julgamento. Ele deixa isso muito claro. Então, o que um juiz pode fazer? Quando ele sente que o recurso é meramente protelatório, ele pode multar a parte, ele pode punir a parte, ele pode condenar em litigância de má-fé. É isso. Mas que eles vão tentar usar o próprio caso da relatoria do doutor Camilo é meramente procrastinatório, não tinha nenhum fundamento. Se vocês forem lembrar, eu vou ler para você a decisão do doutor Camilo sobre a questão dele ser ou não o juiz relator. A decisão dele em relação a isso. Você vai lembrar de um vídeo que eu fiz aqui no Pega na Geral, onde eu falo que não se aplica porque o Vasco alega que o regimento interno do tribunal diz que muda a relatoria. E eu falo que o Vasco usa um artigo do regimento interno do tribunal que trata do Código do processo penal. Só no processo penal isso acontece. E ontem, no voto do doutor Camilo, ele escreve: sem razão agravante quanto à prevenção do desembargador designado para lavrar o acordo dos agravos de instrumento. O artigo 8º do regimento interno citado pelo agravante se refere às câmaras criminais, não se aplicando às câmaras cíveis, nas quais a regra de prevenção é prevista no parágrafo único do artigo 930 do Código de Processo Civil. A prevenção é do relator do recurso e não do redator do acórdão vencedor. Isso eu falei inúmeras vezes. Você vê? Olha, a prevenção, mas isso, é claro, isso foi apenas para quê? Para tumultuar. Quem não tem o direito, torcedor vascaíno tem que entender, quem não tem o direito, tumultua.